E hoje um dia bastante especial. Nós vamos mostrar para vocês o que é provavelmente o nosso principal lançamento deste ano. Também não tivemos muitos eventos, né? Um ano diferente, um ano atípico. Nós tivemos em fevereiro e março as 500 e as 650. As 650 foi depois em agosto de uma forma virtual, porque na semana do evento, em março, nós tivemos que cancelar por causa da pandemia. E aí depois fizemos o evento virtualmente e agora estamos voltando a fazer presencialmente. Em função disso, eu queria dar alguns recados, como, por exemplo, todos os cuidados que a gente está tomando. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo, aí, digamos, pós-pandemia, né, presencialmente. E nós tomamos todas as precauções, vocês estão vendo aí, pouca gente para não ter aglomeração, proteção, máscara, teste, enfim, tudo para garantir aí a segurança de todos nós nessa apresentação. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar da nossa Honda ADV. Há exatamente um ano atrás, nós estávamos mostrando ela pela primeira vez ao público no Salão das Duas Rodas. E naquela época nós fizemos até, inclusive, uma pesquisa, né, sobre aceitação e até uma noção para ver qual era o valor, né, até onde o público pagaria, né, na nossa Honda ADV. E muita gente falou, entre 18, 19, 20 mil. Então, embora eu não possa passar o preço, porque eu ainda não tenho fechado, eu acredito que nós temos um preço aí que vai surpreender aí nesse nosso lançamento que nós vamos fazer no dia 26 na live. Tá? Hoje eu vou detalhar toda a parte técnica para vocês e o porquê que ela é uma scooter diferenciada. Aliás, o nome dela aqui no Brasil vai ser Honda ADV. Ela hoje só é comercializada na Ásia e nos Estados Unidos. E o Brasil vai ser o primeiro país no mundo a produzir a Honda ADV fora do Japão. Então, nós vamos produzir essa moto em Manaus, ela vai ser produzida lá e vai ter o nome de Honda ADV, ok? Bom, para a gente começar, vamos soltar um vídeo, vocês vão ver o porquê que ela é diferenciada, porque ela vai além do asfalto, ela vai além do uso urbano. Vamos ver aqui a proposta de uso dela no vídeo. De uso da nova Honda ADV, a scooter que vai além do asfalto, que vai além do urbano. Bom, para começar os detalhes da nova Honda ADV, vamos iniciar pelo design. Esse design que já é característico e rotulado como um design inspirado na X-ADV, conceito aventureiro. Aliás, a X-ADV foi o primeiro modelo de scooter com essa proposta, digamos, SUV de duas rodas. Então, uma scooter que anda tão bem no asfalto como fora dele. E a X-ADV, depois de 2 anos do seu lançamento, ainda é um sucesso grande. Inclusive, se você hoje for comprar uma, você é capaz de enfrentar uma certa fila de espera, porque ela realmente faz sucesso, chega na concessionária praticamente vendida, né? E agora ela vem, agora ela tem a sua irmã de cilindrada menor, a sua irmã
Honda ADV com a mecânica semelhante, não é 100% igual, mas eu vou mostrar as diferenças, já consagrada da nossa PCX. Okay? Então, o design com conceito aventureiro, inspirado na X-ADV. Em relação ao estilo, nós podemos perceber que ela é bastante imponente, mas mesmo com essa imponência, ela demonstra itens de sofisticação. Então, é um design robusto, né, estilo robusto e sofisticado ao mesmo tempo. Essa sofisticação a gente vai ver começando pelo painel. Nós vamos ver os itens de conforto, que ela tem Smart Key, ela tem tomada para você fazer a recarga lá do smartphone. Enfim, ela tem uma série de itens que, os detalhes de acabamento, né, as costuras de assento, ela tem uma série de itens que demonstram essa sofisticação. E é lógico, a funcionalidade dela para poder rodar em qualquer tipo de terreno. Já é bem visível que ela é alta, tem um grande curso de suspensão, tanto na dianteira e aqui, ó, suspensão a gás na traseira. Então, vamos detalhar essa parte mais técnica. E como nós falamos de sofisticação, vamos começar pelo painel. Então, aqui nós temos um belo painel, que é, no fundo, blackout. Então, a parte do fundo é escurecida e as informações bem clareadas. Aqui eu consigo visualizar as principais informações e existem alguns itens nesse painel que são até exclusivos e inéditos para scooters dessa categoria. Então, por exemplo, eu tenho 2 computadores de bordo. Tá? Esse primeiro aqui, detalhado na imagem seguinte, ele mostra as informações de consumo médio, tanto do trip A como do trip B, mas ele tem também alguns itens interessantes, como a temperatura externa, a temperatura do ar, e aqui, um mostrador da carga da bateria. Então, ele mostra quantos volts a minha bateria está apresentando de tensão. Né? Então, o medidor de carga de bateria é um item diferenciado que eu consigo visualizar no painel da Honda ADV. Fazendo um tour aqui pelo painel, aqui o medidor do nível de combustível. Aqui mais ao centro, um calendário que é completinho, tem dia, mês, ano e um relógio funcional aqui bem ao centro. O segundo computador de bordo fica aqui, ó, na parte superior do lado direito. Nesse segundo computador de bordo, eu tenho o trip total, trip A e trip B. Então, são 3 trips, né? 2 parciais e um total. E, em cima desse trip, tem um alerta bastante interessante e importante, que é o oil change. Nesse oil change, eu recebo a informação de que está se aproximando o momento de fazer a substituição do óleo. Então, a troca de óleo ela é alertada aqui pelo painel através do oil change. Outro item diferenciado aqui nesse painel é esse interessante gráfico que fica abaixo do velocímetro. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho uma visualização do consumo instantâneo. Então, durante a minha pilotagem, enquanto eu estou acelerando, o que está sendo consumido naquele momento é mostrado através desse gráfico. Ele mostra de 2 formas, tanto através do gráfico, como também a parte numérica que mostra o consumo instantâneo de combustível. Então, eu tenho, tanto aqui nesse computador, o consumo médio, como no gráfico e aqui na visualização no canto direito, o valor de consumo instantâneo. Tá? Esse detalhe é um detalhe importante, porque mais para frente eu vou mostrar que a capacidade do tanque da nossa Honda ADV é de 8 litros, e que pelos testes de consumo da Mauá, né, do Instituto Mauá Tecnologia, no ciclo urbano ela chega a fazer mais de 50 km com 1 litro. Então, 8 litros, 50 km por litro, se você controlar bem aqui e dosar bem o consumo instantâneo, você tem uma autonomia aí de mais de 400 km para rodar com um tanque de combustível na Honda ADV. Ok? E aqui uma visão de todo o painel, né, dos instrumentos. Aqui abaixo, depois vocês vão poder conferir na própria moto, tem lá as luzes indicadoras em LED, né, uma do sensor de aproximação, do Smart Key, uma para o sistema idling stop, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, uma para o ABS e uma também para o sistema de injeção eletrônica. Bom, falando ainda de sofisticação, o que mostra a assinatura de identidade do modelo está no visual das luzes, tanto na dianteira como traseira. Aqui os DRLs, as luzes alta, luz baixa, piscas, tudo em LED. Então, ela é full LED nas luzes dianteiras e também nas luzes traseiras. Então, aqui a luz de freio, lanterna e piscas na traseira também totalmente em LED. Tá?
Então isso que traz a identidade e a personalidade sofisticada da nossa ADV. Bom, vamos entrar na parte mais técnica, começando pelo motor. Como eu já mencionei, a base desse motor é o nosso consagrado motor da PCX. Porém, ele tem um comportamento um pouco diferente, uma vez que no sistema de admissão, aqui todos esses elementos aqui são os elementos que envolvem a caixa do filtro de ar. Então, esse duto aqui, ele recebe o ar que é coletado de fora da motocicleta, faz a transferência, a filtragem, passando o ar pelo filtro. Depois do filtro, você tem um outro duto aqui que vai levar o ar para o corpo de borboleta para fazer a admissão. Todo esse conjunto aí, ele tem 2 centímetros a mais do que a PCX. Então, justamente pelo porte da Honda DV ter mais espaço, o duto de admissão é um pouco mais prolongado. Pode parecer uma diferença pequena, mas isso interfere no rendimento. Não só devido a essa alteração de um sistema de admissão que consegue captar mais ar, mas também um sistema de exaustão melhor dimensionado para devolver a contrapressão, né, porque é um escapamento de saída alta, e isso mexe com a entrega de potência e torque. Então, a entrega de potência e torque para esse motor em relação à PCX, ela acontece mais cedo. Ela vem mais cedo em baixas e médias rotações. O número de potência e torque máximo não muda em relação à PCX. Então, na potência máxima, 13,2 cavalos a 8.500, e o torque máximo, 1,38 kgfm. Só que a diferença é que na PCX, esse torque de 1,38 kgfm, ele vem a 5.000 RPM. Aqui, na DV, ele vem a 6.500. Ele tem 1.500 giros a mais de elasticidade em relação à PCX. Isso a gente pode ver por esses gráficos aqui, né? Esse aqui é um gráfico da rotação do motor, pela velocidade que a motocicleta atinge, e a gente vê que o giro levanta com mais vigor nesse regime de baixa e média rotação. O resultado está nesse outro gráfico aqui, onde a potência ela é mais elevada nesse regime de baixa e média rotação. Embora o pico seja o mesmo, você sente ela mais vigorosa, né, no uso de rotação mais baixa. Okay? Então, essa diferença em função do sistema de admissão e do sistema de exaustão. Bom, em relação à construção mecânica dela, vamos detalhar aqui, mostrar um pouco mais o motor. No cabeçote eu tenho um comando de válvulas OHC, com balancinhos roletados, pistão, biela, taxa de compressão, o volume da câmara de combustão, totalmente semelhante, idêntico ao da PCX. Okay? Vale destacar também que esse motor é um motor moderno, com sistema de arrefecimento a líquido, onde aqui eu tenho o radiador. Esse radiador faz circular o líquido pelo cabeçote e cilindro, para as temperaturas do motor ficarem sempre ideais e constantes. Um detalhe interessante, muita gente vai falar, pô, mas esse radiador ele não fica escondido pelas carenagens? Ele fica, mas ele tem um sistema de ventoinha permanente. O que é essa ventoinha permanente? Ligada direto na árvore de manivelas do motor, né, no virabrequim do motor, essa ventoinha, a partir do momento que você liga o motor, ela entra em movimento e ela suga o ar vem de fora da motocicleta, passa pelas aletas do radiador e mantém sempre a temperatura do líquido ideal e constante. Tá? Então, é diferente, por exemplo, tem sistemas de carro que a ventoinha liga em determinadas condições. Aqui não, ela fica permanentemente ligada, fazendo a troca de calor. Mesmo com as carenagens, você tem um bom arrefecimento do motor. Aqui nós estamos mostrando o motor já integrado à transmissão. Então, essa transmissão aqui já é conhecida nas scooters, é a transmissão CVT, mas ela tem também um artifício de conforto e economia já desde a PCX. Tanto a PCX, a SH150, como a nossa Honda DV tem o ESP, Enhanced Smart Power. O que seria isso? Primeiro, para entender como é que funciona um CVT, a gente tem polias variáveis. Essa polia aqui a gente chama de polia motora, essa polia aqui nós chamamos de polia movida. Então, essas polias variáveis, elas vão mudar a relação, elas vão alongar a relação enquanto eu estiver acelerando. Como é que ela faz isso? Através de força centrífuga. Então, atrás dessa pista interna da polia, existem contrapesos no formato cônico, são roletes.
Conforme você vai aumentando o giro do motor, a tendência desses roletes é se deslocar para fora. Eles se deslocando para fora, como eles são cônicos, eles vão pressionar o disco vai comprimir a correia, e a correia, como tem o formato em V, ela vai expandir e aumentar o diâmetro. Conforme ela expande e aumenta o diâmetro aqui na motora, ela vence a força da mola e diminui o diâmetro da movida. E aí você vai ganhando, vai alongando a relação e vai ganhando velocidade. Só que se você estiver numa situação de velocidade constante, sem ficar variando a aceleração, então você está no plano, numa velocidade constante. O que acontece? A inércia desses roletes faz com que eles possam ir um pouquinho mais para cima e aí alonga um pouco mais a relação. Alongando um pouco mais a relação, você consegue manter a velocidade, o giro do motor cai e aí você tem o conforto, menor ruído e também a economia de combustível. Então isso que é o ESP. Ok? Bom, vamos começar a falar um pouco da parte estrutural e dos diferenciais, né, da nossa Honda DV. O layout do chassi é muito semelhante ao da PCX. Tá? Tanto é que se a gente observar os scooters eles costumam ter aqueles mais tradicionais, o assoalho plano, porque eles usam um tipo de chassi que a gente chama de underbody, ou monobloco. Já esses scooters mais modernos, né, que tem o tunnel type, né, eles já usam um outro tipo de chassi, que é o chassi de berço duplo, que é o caso da PCX e da nossa Honda DV. Só que um chassi de berço duplo, normalmente, você coloca o motor aqui. Né? Uma Custom, por exemplo, uma moto Custom com um chassi de berço duplo, dentro do berço vai o motor. Só que aqui o motor não vai aqui, porque vocês já viram, né? O motor ele fica aqui atrás. A balança de suspensão traseira está integrada à transmissão e ao motor, eles ficam aqui nessa parte de trás. Então ela termina na roda. O que vai aqui na frente é o tanque de combustível. Então, justamente pelo fato do tanque de combustível vir aqui na frente do berço, você libera aqui maior espaço para o motor, maior espaço para guarda de equipamento, uma vez que o tanque não está aqui atrás, como os scooters mais tradicionais. Né? No caso da nossa SH, o tanque fica atrás. Então, com isso, você tem um melhor aproveitamento de espaço, e também esse tunnel type facilita você pilotar numa posição mais voltada a um uso fora de estrada. Então, é o equilíbrio entre rigidez e conforto para o uso urbano e também aventureiro. Então, aqui a gente pode observar a posição do tanque de combustível. Ele fica aqui na frente, aqui eu faço o abastecimento, e aí eu tenho esse tunnel type aqui. Isso é a característica do chassi. Esse tanque aí pode ser maior, no caso da nossa Honda DV são 8 litros, e aqui os números que eu falei para vocês, que a gente mediu. Na verdade, quem mediu foi o Instituto Mauá de Tecnologia, né, que é um instituto idôneo, faz testes de consumo para várias empresas, e todos os nossos modelos nós pedimos para eles fazerem esse teste. E nesse teste com o ciclo urbano, o consumo ficou em 50,90 km por litro. O consumo a 80 km por hora ficou em 34,20. Mas, usando aquele gráfico do painel, sabendo dosar o acelerador, com mais de 50 km e 8 litros, eu consigo rodar até 400 km aí de autonomia com a nossa Honda DV. Aqui o bocal onde eu tenho acesso ao abastecimento. Né? A trava é sempre feita aqui, mas eu só consigo destravar o bocal do acesso. A mesma coisa com o assento, também eu só destravo o assento para ter acesso sob o assento. Se eu tiver com o Smart Key, que é o sensor de aproximação, e aí eu, aproximando, eu toco aqui no seletor e ele ativa as funções. Então, as funções que eu tenho lá no seletor com o Smart Key é o acesso ao bocal de abastecimento, o acesso sob espaço embaixo do assento e ignição e partida do motor. Okay? Aqui, esses números de medida, eles revelam um item interessante em relação à nossa DV. Esse ângulo de castra aqui, 26 graus e meio, 26 graus 30 minutos, mais essa medida de trail aí de 85 milímetros, é semelhante ao de uma moto street, por exemplo, numa CG. Então, isso se traduz em conjunto com o entre-eixos mais curto, numa moto bastante ágil. Ela é bastante ágil, ela faz manobras com uma rapidez muito grande. Outro detalhe aqui, a altura do assento, em relação ao solo.
São mais de 16 centímetros. E essa altura em relação ao solo faz com que você consiga, ela é alta, então você consiga ultrapassar com mais facilidade obstáculos. Se você pegar um scooter tradicional, urbano, ele é uns 3 centímetros mais alto em termos de distância em relação ao solo. Mas ela também não é muito alta, mesmo ela sendo alta em relação à distância do solo, a altura do assento é de 795 milímetros. São 3 centímetros a mais em relação à PCX. Tá? Então, ela é fácil de montar, né? Você não vai ficar numa posição muito alta que não te traga segurança de colocar os 2 pés no chão. Mas o que é elevado e perceptível é a posição de pilotagem. Então, nessa posição de pilotagem, graças ao guidão alto e largo, você fica mais numa posição como se fosse uma Bros, uma trail, do que uma scooter convencional. Tá? Então, isso tudo são as características da nossa ADV, que trazem aí o conforto no uso urbano e também terrenos acidentados. Aí, só para reforçar a posição de pilotagem, um detalhe aqui do guidão, o quanto ele é largo e quanto ele é elevado, para tornar essa posição de pilotagem mais próxima de uma trail do que de uma scooter convencional. Bom, aqui um dos itens responsável por ela poder encarar aí os desafios aventureiros, né? Na dianteira eu tenho uma suspensão telescópica com 130 milímetros de curso. Só para vocês terem uma ideia, as scooters tradicionais, urbanas, têm em torno de 100, ou seja, 10 centímetros de curso. Essa aqui tem 3 a mais na dianteira. Então é um curso bem mais elevado do que uma scooter tradicional urbana. Já na traseira, eu tenho um sistema duplo amortecido da Showa, com um reservatório de gás, 120 milímetros de curso, também nas scooters tradicionais, ela tem em torno de 2 centímetros a mais. E um outro detalhe que se adapta a qualquer tipo de terreno. Os amortecedores têm mola com tripla, 3 estágios para se ajustar a qualquer tipo de terreno. Então aqui na parte de baixo, os elos, a distância entre os elos é mais espaçada, para proporcionar conforto, né, em piso bem lisinho. E aqui eles vão ficando cada vez mais adensados para evitar o fim de curso, quando você tem um terreno mais acidentado. Então esse triplo estágio aí de funcionamento das molas dos amortecedores se adaptam bem a qualquer tipo de terreno, mesmo que não seja um terreno pavimentado. E os 120 milímetros de curso representam aí um curso acima dos scooters tradicionais urbanos. Em relação ao sistema de freio também, destaque na dianteira, freio a disco, de grande diâmetro, formato moderno, nós chamamos de Wave, são 240 milímetros, caliper de 2 pistões, e na roda dianteira eu tenho também o ABS. Tá? Então ela vem com ABS na roda dianteira. Como ela é uma scooter aventureira, normalmente no uso fora de estrada o pessoal pede para desligar o ABS. Então o ABS, no caso da roda ADV, é só na roda dianteira. Tá? Mas na roda traseira ela não deixa de ter também um disco, um sistema de freio a discos potente, né? Então esse disco aqui da roda traseira, ele tem um diâmetro de 220 milímetros, também é no formato Wave, e aí tem um caliper de 1 pistão. Okay? Já em relação aos pneus, também outro diferencial. Esses pneus, vocês podem ver aqui pelos sulcos, né, da banda de rodagem, tanto no traseiro como no dianteiro, eles são pneus de uso misto. Tá? Não só para asfalto, mas também para fora do asfalto. Eles dão boa aderência. Na dianteira eu tenho uma roda com aro 14 polegadas, e a medida desse pneu na dianteira é 110 milímetros de largura, e 80% é o perfil ou altura do pneu. E o destaque na traseira é a largura de 130 milímetros. Então, 130 milímetros de largura na traseira, a roda é aro 13 e o perfil é de 70% de 130. Esses pneus são Metzeler, né, associado com a Pirelli, já são pneus nacionalizados, são pneus radiais sem câmara. Tá? Agora, alguns itens de conforto e tecnologia, como aqui o para-brisa, que ele tem 2 posições,
na posição mais elevada, a posição mais baixa, e você não precisa de ferramenta, com a mão mesmo você abre 2 rodaninhas, você sobe ele, você desce ele, você coloca ele na posição que você achar melhor. Okay? Ele muda não só a altura, mas também o ângulo. Em relação à tecnologia, o Smart Key, que é o sensor de presença, então basta você estar com o Smart Key no bolso ou na mochila, se aproximou do seletor de ignição, lá você vai ter acesso, ele vai te liberar para você ter acesso ao bocal do abastecimento, o espaço sobre o assento e a ignição e partida do motor. Do lado esquerdo eu tenho um porta-luvas, e dentro desse porta-luvas, né, um volume generoso que ele tem aqui, dentro desse porta-luvas a tomada de 12 volts, para que eu possa espetar o smartphone, manter a carga dele. Aqui, sob o assento, um belo de um espaço, cabe o capacete. Tá? Se não for um capacete com pala, até fechado ele cabe. Tá? Ele é feito mais para aberto, porque é uma scooter, mas se for um capacete fechado, sem aquelas palas, né, sem aqueles apliques, um fechado cabe aí. Okay? São 27 litros de capacidade aí dentro, debaixo do assento, para eu transportar objetos ou o próprio capacete. E aqui o idling stop. Então, assim como já é conhecido na PCX, aliás, a PCX foi a primeira no Brasil com esse sistema, a SH150, agora a Honda DV também tem o idling stop. Então, o idling stop é aquele sistema onde você, com a scooter parada por mais de 3 segundos, o motor desliga e tocando no acelerador, automaticamente ele religa. Tá? Quando ele está acionado, aparece essa letrinha A aqui, com essa simbologia. Se você quiser desativar ele, aí ele mostra aqui cortado. Okay? Bom, para a gente fechar, essa aqui é a ficha técnica. Na verdade, todos esses dados aqui a gente já passou por eles, mas eu fiz questão de destacar esses 5 itens aqui que são bem diferenciados em relação aos scooters tradicionais. Como os cursos de suspensão na dianteira, 3 centímetros maior, 2 centímetros maior na traseira, o freio a disco com diâmetro de 240 milímetros, maior que convencional. A distância mínima do solo, ele é alto, mais de 16 centímetros. E mesmo com o porte que ele tem, que a nossa DV tem, ela não é muito mais pesada que a PCX, é 1 quilo só. A PCX pesa 126 e a nossa DV pesa 127. Mesmo com tanta robustez. Por quê? Porque ela usa materiais aí de alta qualidade, que possuem resistência e um peso reduzido. E para a gente fechar, as cores, opções de cores que serão disponibilizadas serão a vermelho e a branco perolizado. Okay? São 3 anos de garantia e dentro desse período a possibilidade de 7 trocas de óleo. Dia 26 ela já começa a faturar, dia 26 agora. Por isso que nós estamos segurando as informações até o início de faturamento. Meados de dezembro, o mais tardar, uma semana antes do Natal, a nossa rede já deve estar abastecida com a Honda ADV. Ok?